No estudo de qualquer matéria, nós temos que estudar questões fáceis, médias e difíceis. Há muitos anos no Brasil, as questões médias e difíceis foram banidas das escolas. Então é ensinado simplesmente a solução de problemas básicos. Quando aparece uma questão um pouco mais complicada, o aluno se complica. Eu já vi muita criança falar, e a tia não ensinou isso não. Normalmente eles colocam problemas assim, calcule quanto dá tanto mais tanto. Aí o aluno vai lá e isso eu sei fazer, é craque, vai lá e faz as contas. Tá, agora pode aparecer uma questão difícil, a ponto do aluno não saber nem por onde começar. Por exemplo, uma questão, digamos que seja considerada difícil ou bastante diferente da maioria das questões que aparecem por aí. Por exemplo, qual é a fração mais próxima de 7 nonos que tem denominador 8? Então, o aluno vê isso pela primeira vez estranho, que ele está acostumado a fazer conta, calcule isso. Ele vai lá e calcula. E fica feliz porque aprendeu a calcular. Mas saber calcular as coisas é o ponto de partida para a matemática. Então, olha só, qual é a fração mais próxima de 7 nonos que tem denominador 8? Que tipo de cálculo é esse? Fração mais próxima? Olha, o que nós temos que fazer aqui é uma comparação de frações. Comparação. Então a gente quer encontrar uma fração próxima de 7 nonos. Com o que é próxima? Que tem uma diferença pequena em relação a 7 nonos. Mas ela tem que ter um denominador 8. E eu não sei que fração é essa. Eu só sei que o denominador dela é 8 e eu sei... Isso aqui não quer dizer sinal de igual não. Isso aqui são 2 pontinhos. Isso aí é símbolo de comparação. Alguém pode pensar assim, olha, essa fração é 7 nonos. Como aqui, daqui para cá, diminuiu uma unidade, de repente se eu diminuir uma unidade, colocar 6 oitavos, vai ficar uma fração próxima dessa. Mas isso não é cálculo, isso é chute. Então, olha só, a gente tem que comparar frações. Para a gente poder comparar frações, a gente tem que ter os mesmos denominadores, senão não tem como comparar. Aqui o denominador é 9, aqui é 8. Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir essas duas frações ao mesmo denominador. Como é que a gente reduz frações ao mesmo denominador? A gente tem que encontrar quanto vale o MMC entre os denominadores. Os denominadores aqui são 9 e 8. Então, o MMC entre 9 e 8 é 72. Então, nós vamos fazer essas duas frações aqui ficarem com o denominador 72. Então, aqui, para virar 72, eu tenho que multiplicar por 8. E para não alterar a fração, eu tenho que multiplicar aqui por 8 também. Aqui, essa outra fração, para ela ficar com o denominador 72, a gente tem também que multiplicar, no caso, por 9. 8 vezes 9 vai dar 72. Para não alterar a fração, a gente tem que multiplicar aqui por 9 também. Então, olha só, com o que nós ficamos? Ficamos aqui com a fração 7 vezes 8, 56 sobre 72, para ser comparada com a fração x vezes 9. X vezes 9 é 9x, né? 9x sobre 72. Então agora ficou mais fácil comparar as duas frações porque elas têm os denominadores iguais. Então tudo que eu tenho que fazer agora é encontrar um x de tal forma que 9x seja um número próximo de 56. 9x é um múltiplo de 9. Qual é o múltiplo de 9 mais próximo de 56? É 54, que é igual a 9 vezes 6. Então a fração com denominador 8 mais próxima de 7 nonos vai ser x igual a 6 sobre 8. 6 oitavos é a fração mais próxima de 7 nonos que tenha denominador 8. Problema realmente bem diferente, né? Ainda agora eu usei ali a palavra aritmética. Vamos ver o que é isso. Aritmética é uma parte da matemática. Tem outras partes da matemática, tem a álgebra, tem a geometria, tem a análise, o cálculo e vários outros assuntos que são estudados depois. Essas aqui são as matérias que são estudadas no ensino fundamental, do primeiro ano ao 9º ano. Então, no primeiro ano até o 4º ano, só se estuda aritmética. O que é aritmética? É trabalhar com frações, números inteiros, MMC, MDC, porcentagem, divisibilidade, essas coisas assim.
No quinto ano já começa a ser dado um pouquinho de geometria. Então, na geometria é estudado, por exemplo, áreas, volumes, polígonos, triângulos, quadriláteros, coisas assim. E do sexto ano em diante é estudada a álgebra, quando você começa a trabalhar com x, y, z, com letras no lugar de número. Então, a partir do sexto ano, se estuda mais álgebra e geometria, como tem essa tabelinha aqui. Esse livro, ele é focado em aritmética, mas ele traz um pouco de geometria também no último capítulo. O capítulo 12 é o capítulo de medidas geométricas. Então, como os programas pedem, tem geometria também nesse livro. Para você ser bom em matemática, você tem que ser bom em números. Não pode ter medo dos números, você tem que ter intimidade com os números. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um joguinho, jogo dos números. O que esses números aqui têm em comum? Por exemplo, esses números aqui do item 1, eles têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum aqui? Pense e responda. Ah, essa é fácil, né? Eles só usam os algarismos 5 e 8, tava na cara, né? E os outros também têm alguma coisa em comum. O que esses números do item 2 têm em comum? Eu não vou responder agora. Esses também têm alguma coisa em comum. Esses também. Pois é. Então isso aqui eu estou chamando de jogo dos números. Quando você olhar pela primeira vez esses números, você possivelmente vai achar que esses números não têm nada a ver um com o outro, com exceção desse primeiro, que realmente está muito fácil, né? Mas e os outros? Quando você voltar aqui e enxergar o que esses números têm em comum, significa que você está ficando craque em matemática. Você está começando a ter intimidade com os números. Você vai ver essas coisas acontecendo na sua cabeça instantaneamente. E olha lá, rapaz, esses números aqui, todos eles têm 5 no final. Ah, sabia que você ia conseguir resolver essa. Realmente, todos eles terminam com 5. Quer tentar fazer os outros agora? É só dar pause e tentar resolver. Vamos falar um pouquinho sobre contas rápidas. Olha só, quando você encontrar uma conta como essa aqui, 37 vezes 3, você tem que fazer isso muito rápido. Alguma coisa do tipo 3 vezes 3, 9, 90, 3 vezes 7, 21, 90 mais 21, 111. Pronto, você tem que dar a resposta desse jeito, com essa velocidade. Você não pode ficar fazendo 3, 7, 15, 28, 36, como é que é mesmo aquele macetinho? Faz assim, vezes 3, mais 8, 46, 47... Não pode fazer desse jeito. Porque senão, quando você encontrar um problema grande, com as continhas lá no meio, você vai ficar perdido no mar de continhas e a sua cabeça vai ficar prestando atenção nas contas, ao invés de se preocupar com o problema como um todo. Você não vai enxergar a solução, só vai enxergar um monte de conta. Então, conta tem que ser feita de forma rápida. Por isso que nós temos o capítulo 2, que se chama Calcule Rápido, e lá você vai aprender, você vai fazer um treinamento para fazer contas em alta velocidade. Muito bem. Aos poucos, nós vamos apresentar alguns símbolos importantes da linguagem matemática. Por exemplo, esse símbolozinho aqui, que está mostrado aqui também, ele se chama menor. Então, quando eu escrevo, eu quero dizer que 5 é menor que 12, eu uso esse símbolo aqui. 5 é menor do que 12. Da mesma forma, existe também o símbolo maior. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que 20 é maior do que 10. Tem muita gente que confunde o menor com o maior. Então é só você lembrar o seguinte, essa abertura fica sempre voltada para o valor maior. Então o 12 é maior, a abertura está voltada para o 12. O 20 é maior, então a abertura está voltada para o 20. Esse símbolo aqui, que é um sinal de igual com risco, é o símbolo diferente. Então aqui está escrito 20 é diferente de 30.